Olá a todos, então já começámos a osteopatia às quintas. Eu entretanto esqueci-me de pôr a gravar, começámos há 2, 3 minutos, onde eu passei a palavra à Cristina, fiz a apresentação da Cristina Mesquita, foi ela que lançou o tema que foi a votos e que foi o mais escolhido, a importância do raciocínio clínico na prática osteopática e portanto a Cristina estava no início enfim, da apresentação desta, porque a importância desta pergunta que ela colocou e que foi votado por maioria. Força Cristina, desculpa. Sim, então, eu estava a dizer que em relação a esta situação do raciocínio clínico, esta vastidão de pessoas que aparecem que querem trabalhar aqui no Dubai e em Abu Dhabi, que vêm de escolas totalmente diferentes, e é interessante se ver que eu faço o exame da mesma forma para toda a gente, e é interessante se ver a vastidão de abordagens e de formas de pensar dos osteopatas que são formadas em várias partes do mundo. E realmente para mim há aqui uma necessidade de haver uma maior uniformização, porque, por exemplo, a minha escola, que é uma escola inglesa, portanto, foi daí que foi onde me formei, obriga-nos a pensar de forma osteopática, mas ao mesmo tempo de forma muito. Como é que eu posso explicar isto? Médica, talvez, não sei se posso exprimir-me dessa forma. Ahm, Então, por exemplo, eu vou-vos dar o exemplo do caso que eu apresentei a este colega italiano que por acaso reprovou na prova, não é? E porquê? Porque, na minha opinião, não foi seguro o suficiente. Então, o caso clínico foi um caso de uma paciente que me apareceu esta semana, com 49 anos, extremamente estressada, desk job, não faz exercício físico, apareceu com parestesias e dor na região interna do antebraço até ao quinto dedo. Leonor, eu vou desligar que não está a fazer confusão os dois ao mesmo tempo. Está um delayzinho, tá? Então vá, beijinho, beijinho, obrigada. Sim? Posso continuar? Força, Cristina, força. Sim, Já. posso? Força, Ok. força. Então, portanto, a paciente tinha, portanto, normalmente o que eu faço é apresento o caso com um mínimo de informação possível para que haja um escopo uma possibilidade de apresentação de vários raciocínios clínicos ou de vários differential diagnoses, como é que se diz em português, diagnóstico diferencial, ah, que, ah, que basicamente, portanto, a única informação que eu dei foi paciente extremamente estressada, 49 anos, trabalha numa secretária o dia todo, várias horas, tem o seu próprio business, começou com uma dor cervical, a dor vai pela região interna do braço e antebraço, parestesias, não sabe o que é que há de fazer ao braço, está agarrado ao braço, o típico mesmo de nerve, radiculopathy, whatever pain. E então eu pedi ao senhor para me fazer um diagnóstico diferencial, ok? Agora é assim, o diagnóstico diferencial, claro que vai ser baseado nos tecidos e nas probabilidades que existem, sem ver o paciente, que ele não está a ver o paciente, obviamente. Ah, mas o interessante foi que o colega, a única coisa que ele me disse foi: isto é hérnia discal na cervical. E eu perguntei, então, mas existem outras possibilidades ou é só a possibilidade que existe? Não, não, isto tem que ser uma hérnia discal. Ahm, portanto, obviamente para mim isto não é bom o suficiente e não é seguro tampouco, não é? Porque podemos estar a falar de uma situação, pode ser um problema cardíaco, por exemplo, podia ser um tumor a nível na região apical do pulmão, pode ser um problema torácico outlet, pode ser um problema, pode ser muita coisa, não é? Não tem que ser uma radiculopatia causada por apenas por um disco, um problema discal. Portanto, ele não mencionou nada, absolutamente nada. Portanto, isto foi uma das razões pelas quais eu acabei por reprovar o colega, não é? Eu e o meu outro colega que estávamos a fazer a avaliação.
Isto para quê? Para dizer o quê? Eu acho que, isto é só a minha opinião, eu acho que há aqui um problema na profissão que quando as escolas são, isto agora vou dizer, isto é um bocado controverso talvez, mas quando as escolas osteopáticas são muito osteopáticas e é tudo muito pela disfunção disto e daquilo e está torcido para um lado e está torcido para o outro e isto é uma disfunção, uma rotação da vértebra não sei onde, quando passa muito por aqui, caímos numa situação muito perigosa de sermos negligentes em relação ao que é que realmente está a passar com o paciente e perdemos um bocadinho aquela perspectiva mais médica e vamos muito para a perspectiva osteopática. E o que eu gostava de ver, eventualmente, na profissão, é aqui uma conjugação das duas coisas em que nós não perdemos a nossa identidade, porque eu continuo a olhar para aquele paciente de uma forma muito holística, no sentido em que eu sei que ela está estressada, eu sei que ela provavelmente não está a alimentar-se, se calhar, como deve ser. Era um bocadinho gordinha, portanto, overweight. Não parecia que fosse uma pessoa muito, muito saudável em termos gerais. Portanto, eu continuo a ter aqui uma visão geral do paciente, do contexto biopsicossocial, etc., do paciente. Continuo a fazer a minha avaliação física e os meus testes neurológicos, os meus testes ortopédicos, tudo isso, mas eu não perco a parte, como é que eu vou te explicar? A parte mais médica que eu acho que é fundamental e que muitos osteopatas não conseguem sequer chegar lá em termos de qual é o tecido que pode estar a causar o sintoma. E eu sei que o tecido que causa o sintoma é uma coisa muito, muito relativa, porque pode haver dores vindas com muitos formatos, não é? Muita coisa, portanto não tem que ser um tecido em particular. Mas este caso em particular, a senhora começou com estes sintomas há 2 semanas, não sabe o que é que há de fazer à vida, e claramente há ali um problema a nível neurológico, e o colega, a única coisa que começou a dizer foi uma hernia discal. Isto para mim é grave, gravíssimo, gravíssimo, ok? Mesma coisa, vou-vos dar só um rápido exemplo. Dor de ombro. Eu hoje em dia, na dor do ombro, isto agora também talvez seja controverso. Eu hoje em dia, se me aparece alguém com uma dor no ombro, em que não houve necessariamente nenhum trauma, mas que existe tipicamente aquele subacromial impingement, não é? Que a pessoa levanta o braço, e dói, não consegue. Isto começou no ginásio, não consigo levantar o braço, agora dói-me, não consigo fazer rotação externa, não consigo fazer whatever, não é? Dói-me durante a noite. Pronto, aquele típico problema do ombro, pode ser uma tendinopatia, pode ser uma bursite, pode ser sei lá, pode ser muita coisa, não é? Portanto, mais uma vez, eu hoje em dia, se alguém me aparece com isto, eu faço os meus testes todos. No entanto, se eu não souber mais ou menos, ou pelo menos qual poderá ser o tecido, o tipo de lesão que está a acontecer, é que, por exemplo, se for uma calcificação, o meu tratamento é uma coisa. Se for uma tendinopatia, o meu tratamento é outra. Se for uma bursite, é outra. Se for uma radiculopatia da cervical, é outra. Então é assim, temos que saber estas coisas. Temos que saber o que é uma heel sack, temos que saber o que é um bancarte no ombro. Temos que saber estes termos e este tipo de lesões que podem acontecer no ombro. E não pode ser só, isto é uma disfunção da escápula. Sim, é uma disfunção da escápula que pode levar, eventualmente, a este problema. Pode até ser uma scapular dyskinesia, que eu não sei como é que se diz em português, mas uma disquinésia, não sei como é que se pode dizer. Disquinésia, é isso? Da escápula. Pode ter uma origem neurológica, pode não ter, whatever, mas nós não podemos pensar só naquela coisa muito, digo eu, muito demasiado osteopática, em que não há o uso de uma terminologia mais médica, não há a consideração de uma calcificação, ou, por exemplo, um early onset de, por exemplo, se for uma capsulite adesiva. Inicialmente, neste momento, os protocolos dizem que se a pessoa está a ter o início de uma capsulite, dentro do primeiro mês, se houver uma injeção, isto agora vai ser mais uma controvérsia, se houver uma injeção de corticosteroids dentro da articulação, podemos evitar todo aquele freezing, o freezing mechanism.
Isto é assim, isto é de uma importância fulcral, porque é assim, pessoal, se aparece alguém com este tipo de sintomas, eu não consigo detectar, como osteopata, eu não consigo detectar que é o início de uma capsulite. Vou começar a fazer os meus tratamentos, aquelas minhas coisas que os osteopatas fazem, que são maravilhosos e que são. Não estou a pôr isso à parte. Mas estou a negligenciar aquele gap de tempo que é fundamental para haver uma intervenção ortopédica. E a minha função como osteopata e como practitioner de first contact, eu sou uma pessoa que sou o primeiro contacto do paciente, potencialmente, eu tenho a obrigação, como é que se diz, profissional, deontológica, pode dizer isso, para detectar este tipo de problema, para saber detectar este tipo de problema e encaminhar para a coisa certa ou não, ou tratar eu, não é? Portanto, hoje em dia, o que é que eu faço com os ombros? Isto também é porque também tenho essa facilidade. MRI scan, ok? No início de uma capsulite, se o MRI scan não mostrar absolutamente nada, provavelmente estamos a falar de uma capsulite, não é? Porque as capsulites não são detectadas inicialmente, a nível de MRI scan. Quanto muito o ligamento anterior do ombro poderá começar a ficar mais thick, como é que se diz? Mais grosso, digamos assim. E é a única forma que conseguimos detectar o começo de uma capsulite. Isto é muito importante, pessoal, porque é assim, na minha opinião, se a pessoa entrar no full-on na capsulite, vai ficar um ano sem mexer o braço. Às vezes estamos a falar aqui em mulheres que estão a começar a menopausa, têm filhos pequenos, porque as mulheres hoje em dia têm os filhos bastante mais tarde, têm filhos pequenos, têm trabalho, têm a sua vida profissional, etc. E sim, estarem com o ombro completamente paralisado durante um ano e tal, às vezes é complicado, não é? E o meu dever é saber exatamente o que é que está a passar naquele ombro. É o quê? É uma radiculopatia? É uma capsulite? É uma calcificação? É uma tendinopatia? É uma bursite? O que é? Não é? E pronto, e isto vai completamente contra os ideais, se calhar, da osteopatia e da forma como se temos que pensar, etc. Mas hoje em dia eu não brinco em serviço. Eu trabalho desta forma, sou segura, mas continuo a ser osteopata. Adoro o que faço. Se calhar vou tratar de forma diferente que um fisioterapeuta trataria, mas eu quero saber o que é que se passa. Isto se for possível. Nem todos os casos são possíveis. Não é? Há situações muito mais complexas, vocês sabem perfeitamente que a dor é uma coisa muito complexa. Mas aí, nesses casos, eu também sei perceber que, olha, não é, se calhar não é nada disto que estou a pensar. Se calhar é um problema psicossomático. A pessoa, não sei, estou a tratar imensa gente que são libaneses e pessoal que passou por guerras gravíssimas e que associam determinadas dores à guerra, por exemplo. E quando ouvem o fogo de artifício, ficam com a dor no ombro que tiveram quando ouviram uma bomba a explodir no Líbano também naquele mesmo dia. Estão a ver? Portanto, isto lá está. Isto aqui já é um pensamento completamente fora do pensamento médico, não é? Médico mais, digamos, mais ortodoxo, digamos assim, se querem pensar assim. Peço desculpa se não estou a fazer muito sentido, que realmente é muito tarde aqui para mim, eu estou já com algum problema a fazer raciocínio, ainda por cima em português. Mas basicamente era esta a minha ideia, começar do tema, digamos assim. Estás a fazer todo o sentido. O Ângelo, entretanto, levantou a mão. Deixem-me só dizer uma coisa, pessoal. Hoje, como está a ser gravado, pode haver estas sessões de imagem, etc. Tudo bem. Quer dizer, está sempre tudo bem, não é? Façam como entenderem. Mas é só para vos dar este feedback, pode ser importante. Quem está deste lado, sobretudo quem está a falar, é giro falarmos para caras e não falarmos só para os nomes. Quem puder ligar as câmaras fica sempre mais fixe. Quem não puder, tudo bem. É só para ter esse feedback. Podem não ter essa experiência de quem está às vezes a dar aulas ou a falar para grupos. É sempre mais giro falar com as pessoas do que. Pronto, fica essa ideia. Ângelo, tinhas levantado a mão ou não? Foi sem querer. Ângelo Ferrão. Pronto, tens a mão levantada, mas
Eu imagino que queres dizer alguma coisa sobre a capsulite e a ecografia. Eu imagino que seja essa a tua ideia, porque é mesmo a tua área de paixão, é a ecografia. Mas pronto, podes ter ido à casa de banho, ou assim, qualquer coisa. Ahm, alguém quer dizer alguma coisa? Eu acho que faz todo o sentido. Cristina, eu acho que nós ficávamos aqui, se calhar, todos a noite toda a falar de casos de esta importância do raciocínio clínico e de casos, e de casos clínicos. Eu há pouco tempo partilhei um nas redes sociais e de vez em quando apetece-me usar as redes sociais para falar disto. De coisas às vezes que são básicas, mas não é só na nossa área, é em todas as áreas da saúde. Eu acho muito da saúde musculoesquelética. Aquela ideia de que o seu profissional de saúde, seja ele qual for, pode ser médico ou não médico, mas que está habituado a trabalhar sobretudo numa área ortopédica e musculoesquelética, com o passar dos anos, às vezes esquece, seja o osteopata, seja físio, seja o médico, seja whatever, às vezes esquece de coisas muito importantes da semiologia clínica. Este caso que eu tive há duas ou três semanas, de uma senhora com uma fraqueza muscular, não era uma parésia, não era uma plegia, não era uma fraqueza muscular. De 0 a 5, a senhora devia ter para aí 4 ou 3,5, uma coisa assim. Dos flexores da coxa, isto. Falar contigo e dizer. Desculpa, Bruno, acho que já consegui. Ok, agora deixa-me só acabar isto. Está bem, ok. Desliga só o microfone, se faz favor. Eu consigo desligar aqui. Tinha uma fraqueza dos flexores da coxa, dos tensores do joelho, dos dorsiflexores. A senhora tinha isto há 4 ou 5 anos. Ou talvez mais, mas pronto, seguramente 4 ou 5 anos. O que é que ela se queixava? Quando andava, notava que a marcha estava diferente do que estava há 6, 7, 8, 10, 20 anos. Quando se calçava e baixava, e levantava a perna para depois a pôr o pé num apoio, ou seja, qualquer coisa deste estilo, em que ela notava que a perna direita era diferente da esquerda em termos de força. Mas não era nada dramático ao ponto de tropeçar-se nela própria. Conseguia levantar os pés, conseguia isto. O exame neurológico que eu fiz à senhora, as queixas da senhora, esta senhora tinha isto há 4 ou 5 anos, já tinha passado por tudo e mais alguma coisa. Sessões de fisioterapia tinham sido mais de 40, ortopedia, podologia, medicina chinesa, acupuntura, whatever. Não é? Ah, vocês querem acreditar que em cinco anos de clínica desta senhora, em 5 anos desta história clínica, por vários profissionais que ela passou, nunca ninguém lhe fez um exame neurológico? Eu tive o cuidado de perguntar: olha, alguém já lhe fez isto? Com martelinho, ou sensibilidade, ou pedir para fazer força, etc. Ah, não, nunca ninguém me fez esta. Esta senhora tinha uma verdadeira hiperreflexia, não é quando se diz hiperreflexia, não é aquela coisa a pessoa ter os reflexos mais rápidos, é uma hiperreflexia violentíssima, mas mesmo um movimento muito violento, espástico, com clones. Ficava com ali o membro a tremer, seja qual for, ou era o pé, ou era a coxa, com clones sustentado, mas sustentado de 1, 2, 3 segundos. E tinha o sinal de Babinski, tinha um reflexo plantar positivo, tinha um sinal de Babinski bilateral, evidente. Esta senhora tinha, provável, e depois comecei: mas você não, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, nunca teve nada, por exemplo, na visão, ou nas mãos, ou comecei a pensar em várias coisas, doenças neurodegenerativas, o início de uma esclerose. De facto, há uns 10 anos, ou uma coisa que valha, tive uma fase da visão em que parecia que a visão ficava com umas bolinhas, com umas manchas, com umas coisas e tal, não sei o quê. E na altura fui à neurologia, mas fizeram-me um taque crânioencefálico e não se via nada. Por acaso o neurologista até fez uma referência: olha, vamos ter que ver como é que isto evolui, pode ser que não evolua nada, vamos ver. E portanto foi a única referência que esta senhora, depois isto que eu lhe estava a explicar, foi uma situação chata porque tive de ter algum cuidado da forma como eu agora ia transpor o exame clínico. Era um exame clínico que eu tinha que ir referenciar para a neurologia, mas enfim, tive que escrever uma carta, etc., mas tive que justificar a minha escolha, porque ela estava perfeitamente convencida que eu ia tratá-la e que ia ajudá-la. O que eu acho inaceitável, inacreditável, mas não me espanta, porque já vi inúmeras vezes, e eu provavelmente, se calhar, também já fiz algumas asneiras, eventualmente fiz muitas até no início, para mais da minha carreira, que estava menos atento, é como é que esta senhora passou por tanta gente e nunca ninguém fez uma relação de diminuição de força sem causa aparente, uma diminuição de força sem trauma.
sem causar, podia ser por imensas coisas, podia ser pela lombar, podia ser uma radiculopatia, mas temos que avaliar para perceber. E, portanto, eu acho que tu tocas num ponto fundamental do raciocínio clínico. Eu acho é que, eu acho que esta é só para não me arrastar muito, Ângelo, desculpa, eu tenho esta coisa de falar muito, mas acho é que isto é um ponto fundamental da que nós estamos a tocar, que e isto já se fala desde, novamente, 1920, 30, 40, 50, que é a osteopatia começou a perder a sua componente filosófica. E havia um pessoal na altura, nas décadas de 60 e de 50, como o Jay Hoover e coisas assim, e pessoal assim, começou a dizer: epá, vejam lá que a osteopatia está-se a tornar muito alopática, muito medicalizada. Porquê? Porque como queremos ser aceitos pelos médicos e pela medicina, e queremos ser uma ciência por si só, e queremos arranjar as lesões osteopáticas que justificam uma série de sinais e de sintomas nos pacientes e, portanto, temos que ter aqui um conjunto de lesões que nós conseguimos identificar e elas tratar e com isso tratar os pacientes. E às tantas começamos a arranjar aqui uma série de raciocínios mecânicos, mecanicistas sobretudo, estruturais sobretudo, que depois explicam uma série de coisas e depois deu justificação para coisas da quiropraxia, como uma subluxação quiroprática dá um problema visceral e uma coisa assim completamente abstrusa. Mas uma das críticas que se começava a fazer já na altura das décadas de 50 e 60 estamos a perder a ideia da filosofia osteopática. A osteopatia como ecológica, como medicina ecológica, já surgiu nas décadas de 60. Já era a tentativa de se trazer alguma filosofia, uma ideia diferente da forma como vemos o outro, o paciente, etc., o doente, não perdendo o nosso contacto filosófico e diferenciador da medicina alopática. Mas pelo outro lado, quando se tenta abraçar esta filosofia osteopática, às tantas vai-se buscar termos que só os osteopatas conhecem e que depois não têm quase a legitimidade, enfim. São coisas às vezes que só vêm da cabeça de quem as diz e não há propriamente uma causa e efeito que é mais fictícia e hipotética do que propriamente às vezes a verdadeira. Eu acho que esta separação entre filosofia e depois uma componente mais medicalizada e o inverso e o oposto faz parte da dança de uma terapêutica ciência que se pretende ser ciência, mas pretende ser filosofia. E tem muito a ver com a identidade do profissional, com a identidade do osteopata, porque a verdade é que há escolas que ensinam sobretudo uma componente mais filosófica e podemos até dizer que filosofia às vezes não tem absolutamente nada, é com base em coisas de 1900 e troca o passo com muito pouca validade, mas que são passadas por ser um raciocínio super simplista e que são de fácil assimilação. E por outro lado, há pessoal que tem esta componente muito medicalizada, muito raciocínio clínico, muito médico, muito importante esta ideia. Eu acho que agora começa a surgir a ideia de que podemos tanto abraçar filosofia sem perder contacto enquanto profissionais de saúde, primeiro contacto. E é uma das coisas interessantes dos novos modelos que estão a surgir espera lá que primeiro somos profissionais de saúde e não podemos esquecer essa componente importantíssima de profissionais de primeiro contacto. E depois, então podemos ter um raciocínio mais diferenciador, se quisermos, ao incluirmos ideias de alostasia, homeostasia, holismo, etc., que na verdade nunca foram só nossas, foram de muitas outras áreas. Mas, Ângelo, força. Ok, já liguei. Ok. Conseguem-me ouvir? Conseguem-me ouvir? Sim. Ótimo. Ok. Bruno, é claro que estou perfeitamente de acordo contigo. Lógico que temos que manter a filosofia da osteopatia, mas também temos que nos basear na evidência. E estou a 100% de acordo com a Cristina, porque realmente o raciocínio clínico é o mais importante. É por isso é que eu enveredei já há alguns anos para cá
pela ecografia, especialmente a ecografia musculoesquelética, porque exatamente aquilo que a Cristina falou das lesões do ombro têm um raciocínio muito importante osteopático com a utilização da ecografia musculoesquelética. A Cristina tem a facilidade de utilizar a ressonância. Ok, a maior parte dos osteópatas não tem a facilidade de utilizar a ressonância porque são exames muito caros, são aparelhos excessivamente com dimensões muito grandes e onde nós trabalhamos não existem esses aparelhos. Mas a ecografia, neste momento, existem aparelhos de bolso, existem aparelhos portáteis e até um aparelho muito grande. E aí podemos a falar realmente em preços desde 2.000 euros até 20 ou 30 ou 40 ou 50 mil euros, que talvez já não seja para as nossas necessidades. O que eu creio que o raciocínio, que a ecografia é uma mais-valia, de facto, no raciocínio clínico por causa daquilo que a Cristina disse. É que, de facto, nós com o ecógrafo podemos perfeitamente fazer um diagnóstico diferencial. É isso que eu sempre me tenho batalhado neste momento em Portugal. É que o osteópata é o profissional de saúde mais habilitado para fazer uma ecografia musculoesquelética ou até, eventualmente, uma ecografia visceral para quem trabalha muito com osteopatia visceral. Mas eu falo essencialmente da parte da osteopatia musculoesquelética porque é aquela em que eu fiz o mestrado, em que eu fiz o meu expert, em que eu dou aulas. Pronto, eu primeiro, quem não me conhece bem, eu primeiro sou osteópata, já há 30 anos, depois sou fisioterapeuta, já desde 1986, quando terminei o meu curso de fisioterapia técnico ainda, não era licenciatura naquela altura, mas a ecografia para mim é um modo de, exatamente aquilo que a Cristina disse, é um modo de avaliarmos o que é que vamos fazer. Eu tive um caso, eu dou-vos um exemplo. Eu tive um caso de um de um paciente que me apareceu com um problema muito grande, que já tinha ido a um outro osteópata, um problema no ombro, com uma dor imensa no ombro, e que já tinha ido a outro osteópata, e um colega nosso diz-lhe que não há problema absolutamente nenhum, eu vou-lhe resolver a sua dor. Eu vou-lhe provocar muita dor, isso para mim é uma coisa que está completamente fora da minha maneira de pensar, porque eu acho que a osteopatia assim como qualquer prática de saúde, prima, não sério, acima de tudo, não causar mal, e não causar mal também será não causar dor. Acho que aquele osteópata lhe agarrou-lhe no braço, a descrição do senhor foi que ele lhe agarrou no braço, puxou para um lado, puxou para o outro, que o homem até chorou de dores e gritou de dores, que o osteópata vira-se para ele e disse: "Oh, homem, cale-se, porque você está-me a apresentar a clientela." Pá, eu acho que nenhum de nós se lembraria de usar uma expressão desta. E a primeira coisa que eu fiz foi, de facto, agarrar do meu transdutor, no meu ecógrafo, e eu percebi logo, o senhor tinha caído de bicicleta. Portanto, tinha tido um trauma, um acidente, caiu da bicicleta, numa bicicleta. Eu aí começo logo a pensar, realmente, começamos a ter o nosso raciocínio clínico, que é, acima de tudo, o mais importante, fazer a história, nosso raciocínio clínico. E simplesmente pego no transdutor e vou avaliar a acromioclavicular. O senhor tinha essencialmente uma luxação muito grande da acromioclavicular, com aquela cápsula toda espessada, com os ligamentos todos quebrados, e eu acho que eu depois eu pergunto assim, o senhor sente esta dor assim já desde que teve a queda? Sim, eu sinto, tudo bem, fui ao hospital, fizeram-me um raio-x, não tenho nada fraturado, nós já sabemos como é que são os hospitais. O raio-x também nem sequer lhe mandaram imobilizar o braço. O nosso outro colega depois ainda fez pior, ainda teve a manipular o ombro. Eu simplesmente disse que, olha, isso não é para mim, você tem uma luxação muito grande, a primeira coisa que você deve fazer é imobilizar o braço. Não tenho possibilidade aqui de imobilizar o braço, mas até lhe disse, vá ali ao Wells, compre um suporte para imobilizar o braço e, por favor, vá ter com um ortopedista, porque isso não é situação para mim, que eu não lhe vou tratar disso. Portanto, por isso é que eu digo, de facto, estou 100% de acordo com a Cristina, porque o raciocínio clínico é o mais importante. E a utilização de um ecógrafo, em algumas situações, eu não digo em todas, mas em algumas situações, como é o caso das lesões do ombro,
lesões do ombro, lesões do joelho, lesões do quadril, especialmente lesões do ombro, do joelho e até do tornozelo. É um equipamento de muita importância para nós, osteópatas. Não que nós, eu digo isto a todos os meus alunos, nós não vamos fazer diagnósticos médicos com o ecógrafo. Não vamos emitir qualquer relatório médico com o ecógrafo. Eventualmente, podemos dar alguma indicação daquilo que vimos. Não vamos fazer um diagnóstico médico. O ecógrafo serve-nos essencialmente como nós sabermos o que é que vamos fazer a seguir. Que tipo de tratamento é que vamos fazer? Tal como a Cristina disse muito bem sobre o ombro, pois o tendão da longa porção do bíceps pode perfeitamente estar fora da goteira, pode ter porque tem uma bainha, portanto pode ter uma sinovite, pode ter perfeitamente o problema dos rotadores, pode ser perfeitamente uma ruptura do supraespinhoso, ou até pode não ser uma ruptura do supraespinhoso, pode ser perfeitamente uma calcificação, pode ser uma calcificação que de facto tenha sombra acústica relativamente grande, mas pode também não ser, pode nem sequer ter sombra acústica, pode haver um problema de estrutura fibrilar, portanto, há muitos problemas que nós temos que saber. Vamos supor que, no caso deste meu paciente, que me surgiu com aquela luxação acromioclavicular, é um caso, mas, por exemplo, pode-nos surgir, e já me surgiu também, um paciente com uma ruptura do supraespinhoso, uma ruptura insercional do supraespinhoso. E o que é que eu vou fazer? Manipulações? Não, porque aí posso agravar a ruptura. Calcificações, o que é que eu vou fazer? Manipulações, talvez não sirva de grande coisa, posso utilizar outra coisa. Eu tive um professor espanhol que me dizia Ângelo, pedia só para terminar, que é para te passar a Ok, palavra eu ao outro. só vou dizer isto. Eu tive um professor espanhol que me dizia que era muito ele tratava isso facilmente com ácido acético em Espanha, com ionizações de ácido acético em Espanha a 2%, mas que era muito difícil de encontrar a solução de 2% de ácido acético. E eu virei para ele e disse assim: ó professor, desculpe lá, vinagre. O vinagre tem cerca de entre 3 a 5% de ácido acético. Portanto, pode-se utilizar perfeitamente, como, enfim, em osteopatia não se utiliza muito ionizações e autoforese, mas pode-se perfeitamente utilizar. Mas isto é só para. Só queria dizer que realmente a minha luta atual é que a ecografia seja um das técnicas a utilizar pelos osteópatas. Atualmente está muito divulgada junto dos fisioterapeutas, o que eu acho que erroneamente, até porque as licenciaturas de osteopatia atualmente incluem uma cadeira de imagiologia e que, portanto, tem que incluir também a ecografia. Eu sei que é um conteúdo programático mínimo, mas pode ser depois, pós-graduação, pode ser perfeitamente aumentado e podem ser feitas pós-graduações em ecografia. Mas é uma técnica inócua e pode ser utilizada em qualquer gabinete. Eu lembro-me de um artigo Ângelo, desculpa lá, é que já estão aqui Ok, pessoas à espera tá há bom. muito tempo. Está bem? Já Ok, te muito passo outra obrigado. vez. É só que dizer obrigado, Cristina, gostei imenso. Obrigado, Bruno, estou a adorar. Obrigado. Está aqui um rapaz, o usuário do Zoom, não tem nome, só diz usuário do Zoom, já levantou a mão há um pouco. Eu não te consigo chamar pelo nome. Sabe quem é ou não? Se calhar foi sem querer. Não. Então pronto, eu vou passar aqui a. É que É, se soubesse o seu nome, é o Alexandre É Nunes. o Alexandre. É que eu não consigo ver. É o Alexandre Nunes, que está ali É o de professor fones Alexandre Nunes. É. É o Ok. professor Alexandre. Ok, Eu não não, consigo ver bem. não Pois tenho. é, estás aí. Alexandre, anda lá, então. Não tens nome? Acho que Estás, tenho nome, não tenho nome. estás disfarçado. Não, diz o usuário do Zoom. A sério. Por- Olha, Yeah. pensava que tinha nome. E isto está Desculpa tão lá. pequenino, como tem. Vá, força. Eu vou ser É muito a rápido. doutora ali. Eu vou ser muito rápido. Olá, Cristina. Gosto de ouvir-te, já não te ouvia há muito tempo. Bem, como sabes, concordo absolutamente contigo. Ahm, Acho que é um problema da profissão da osteopatia, mas não só. Acho que é um problema transversal a muitas áreas, inclusivamente
como já foi aqui mencionado. Hum, Digo isto porque trabalho, portanto, no Algarve e recebo muitos pacientes estrangeiros que normalmente vêm sem diagnóstico e, portanto, isso é claramente, portanto, uma exigência que devemos ter. Portanto, eu digo sempre aos meus alunos que, por exemplo, relativamente à dor lombar, 90% da dor lombar é não específica e que eles têm que reconhecer os outros 10% e às vezes querem tratar os 10% quando têm 90% para tratar, portanto, isso de tudo. Mas vou lançar aqui um desafio ao Bruno, que eu acho que toda a parte de filosofia que foi falada até hoje só deve de entrar após o modelo biomédico ter sido descartado, que entra aqui no diagnóstico diferencial que a Cristina mencionou. Portanto, eu acho que a primeira parte da intervenção osteopática, até pela sociedade onde estamos inseridos e pelo modelo que é vigente, nomeadamente em Portugal, e penso que aonde a Cristina está também, que é o modelo biomédico. Portanto, eu acho que todos estes modelos teóricos e que já falaste só podem entrar depois de nós termos a capacidade de diferenciar esse modelo biomédico, porque até lá, embora podemos, como é lógico, aplicar aqui alguma parte do modelo biopsicossocial, mas essa deve ser a parte inicial e se calhar na minha ótica, não sei se fará muito sentido usarmos aqui outros modelos teóricos enquanto esse modelo não for descartado, que é a base, portanto, de diagnóstico diferencial. Portanto, era esta aqui a réplica que queria deixar para continuarmos o debate. Espera aí, deixa-me só. Concordo em absoluto. Eu acho que disse isso há pouco, se não disse, se não ficou bem explícito, faço questão que fique, porque sou muito advocate, como é que sou muito defensor disso, que é, primeiro são profissionais de saúde, primeiro contacto, e, portanto, primeiro temos que ser seguros, primeiro temos que ser responsáveis e primeiro pomos o chapéu do profissional de saúde. Fazer uma boa semiologia clínica. Quando não sabemos o que é que se passa, quando temos dúvidas, como dizia a Cristina, tem uma dor no ombro, mas não há trauma, não há nada na história clínica que indique ou não fazemos ideia o que é que uma dor no ombro pode ser mil e uma coisas, como já foi referido aqui, desde o minor até ao major. Quando não se sabe o que é, encaminha-se. Enfim, e daí, deixa-me só ver aí. Aqui apareceu uma mensagem estranha. Sem dúvida, eu acho é que os modelos que eu falava anteriormente e que se fala não são modelos que pretendem excluir o diagnóstico diferencial, nem pretendem substituir o diagnóstico ou a parte biomédica. São modelos é que depois falam como é que intervemos numa pessoa com dor. Pensando só em osteopatia, aquela mais desatualizada. Tem um sacro notado à direita, tem um ilíaco cortado à esquerda, tumba, uma porta-vezes do tratamento manipula-se. Essa ideia que é muito reducionista, eu acho que estes modelos o pretendem fazer, essa parte mais filosófica, se quisermos, é tentar olhar para o que é que acontece no contacto da consulta osteopática desde o início da consulta, desde a comunicação, desde o toque, a forma como entendemos que o paciente sofre de dor, mas muitas vezes a dor é uma dor que não é, e nós sabemos que a dor não é física e não está relacionada com um dano residual, ou pode não estar. Como é que o paciente tem, como é que o paciente tem affordances, ou seja, o que é que ele tem disponível dentro dele e no seu meio que o permita ajudar, como é que o pomos de volta a fazer aquilo que ele gosta. Portanto, essa ideia toda que eu gostava, temos imensos osteopatia às quintas para debruçar-nos sobre isso, novos modelos, mas que são modelos de intervenção, não substituem o raciocínio clínico nem o diagnóstico diferencial. Isso acho que é demasiado importante. Aliás, eu acho mesmo
acho mesmo, e digo isto com muita segurança, que o osteopata tem um papel absolutamente fundamental na forma como está o sistema de saúde hoje estruturado. Se tiver conhecimento suficiente, tem um papel fundamental em encaminhar um paciente. Aquela paciente que eu falei da hiperreflexia com Babinski é um exemplo desde muitos. É um exemplo desde muitos. Desde o senhor com 70 anos que aparece com uma tromboflebite e acha que é um joelho que está empanado, desde um senhor com uma hipertensão gravíssima a 200 a falar comigo e querer que eu manipulava a cervical porque o vizinho lá o colega da esquina manipulava-lhe a cervical porque dizia que era das tonturas, desde a pessoa com uma estenose brutal e um verdadeiro síndrome de compressão da artéria vertebral, ter tonturas e vertigens e ir novamente ao colega da esquina e este manipula da cervical. Portanto, a ideia do diagnóstico diferencial é importantíssima. A importância do osteopata como profissional de saúde, eu acho que é absolutamente, hoje em dia, fundamental. Porque às vezes outros não têm o tempo, ou enfim, as condições, ou mesmo o tempo, ou mesmo o know-how para saber avaliar. Nós temos uma grande mais-valia, que é o tempo que temos com o paciente, e depois, exatamente, porque temos esta coisa de tocar e de perceber, né? Temos também ter a responsabilidade de saber avaliar, fazer uma boa semiologia clínica. Portanto, isto concordo em absoluto, Alexandre, se isto não ficou bem esclarecido, que fique. Doutora Leonor. Olá, viva. Estou Aqui chamada com um bocado doutora de porque a problema. Leonor é médica. Pronto, Olá, Bruno. Primeiro, muitos parabéns e obrigada por esta iniciativa, porque isto vai ser, de facto, algo necessário para continuarmos a nossa formação enquanto osteopatas, e eu falo por mim que acabei o curso muito recentemente. Boa noite, professora Cristina, gosto de a ver, e obrigada também por estar aqui a participar. Então, eu, na qualidade médica e osteopata, queria fazer aqui uma pequenina observação. Acho que aquilo que tem vindo a ser dito, concordo, e parece-me que o raciocínio, obviamente, é essencial, ninguém acho que discorda disto. Há aqui uma questão que me parece, eu sou muito nova ainda nesta área da osteopatia, a razão por que se está aqui a falar disto. Parece-me que a osteopatia tenha vindo a ser reduzida de técnico de osteopata. Vamos pôr em prática aqui algumas técnicas mais do que propriamente aquilo que foi a sua origem, médicos osteopatas. E isto parece-me que é a razão porque talvez agora se fala um bocadinho nisto. Enquanto médica e osteopata, eu vejo que a osteopatia é uma medicina. Não está, infelizmente, em Portugal, e provavelmente não só em Portugal, na Europa e em vários, não sei se nos Estados Unidos, como é que funciona. Ainda a componente médica, porque obviamente um osteopata tem que ter uma formação médica, não na totalidade, quer dizer, eu não estou a dizer que um osteopata tem que saber prescrever medicação, mas tem que saber os conhecimentos, e aquilo que a professora Cristina dizia é verdade, tem que saber reconhecer determinadas porque os vai tratar de investigação e encaminhar. Ao contrário daquilo que o Dr. Ângelo Ferrão disse, que achava que devia ser ensinada a ecografia, eu oponho um bocadinho por este motivo. Acho que mais importante que ensinar a ecografia numa licenciatura é ensinar a semiologia e ensinar estes conhecimentos. É capacitar o osteopata, o futuro osteopata ou os osteopatas, de um conhecimento clínico, num conhecimento médico, que vai fazer e ajudar o diagnóstico diferencial. E depois, obviamente, toda a componente osteopática das técnicas, dos diagnósticos osteopáticos e técnicas para tratar aquilo que interessa à osteopatia. Mas mais do que usar mais do que ter um ecógrafo à cabeceira neste caso não é à cabeceira do paciente, não é? Mas ao lado, na secretária, é saber a semiologia, saber avaliar e ter conhecimentos para o fazer. Porque pode perfeitamente ser possível encaminhar ou solicitar um exame e continuar a fazer a investigação do paciente com os médicos ou mais tarde, mas mais importante do que fazer para mim, na minha ótica, fazer um diagnóstico no momento é ter a capacidade
clínica para o fazer no momento. E capacidade clínica é semiológica, é fazer para as hipóteses de exclusão, aquelas que nós vamos querer ter a noção para encaminhar o paciente para um médico. E agora, só para terminar, eu tenho vindo a dizer isto, e enfim, em ciclos mais pequenos, tenho vindo a dizer que eu estou muito convicta, e isto é a minha convicção, que a osteopatia provavelmente precisará na parte de ensino, melhorar um bocadinho ou completar um bocadinho o seu programa curricular. Mas estou muito convencida que exatamente porque é uma profissão de contacto primário com o paciente e em que há estas características de um contacto muito próximo com o paciente e que dá a oportunidade ao paciente para se abrir e para podermos também explorar o paciente, estou muito convencida que poderá vir a tornar-se numa futura medicina primária, se é que já não é, porque eu acho que é, não é? Mas tornar-se mais oficialmente uma medicina primária, a medicina do paciente, aquela medicina, não digo médico de família, mas o primeiro contacto em que depois a seguir daqui parte para as especialidades médicas ou para os médicos com outro nível de conhecimento. Mas eu estou convencida que é isto que vai acontecer e eu espero que um dia isso aconteça, porque eu acho que faz mais sentido este contacto por via de um profissional mais osteopático, no fundo, do que propriamente os médicos, como estão neste momento, no toque e foge com o paciente, que é 15 minutos, 20 minutos, e pronto, nem veem o paciente, nem sabem tocar o paciente. Obrigada, peço desculpa do tempo. Obrigado, fazemos todos votos que isso que venha a ser um futuro. Havia um projeto em 2012, salvo erro. Havia um projeto, quando estava a ser regulamentada as terapêuticas não convencionais, havia um projeto, não sabíamos bem o que é que ia acontecer, se ia ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, havia uns que puxavam para os 5, outros para os 4, não é? Havia um projeto do coordenador da CESPU, com mais uma malta do Porto, que era um projeto muito interessante, cuja ideia era esta: todas estas áreas, osteopatia, medicina chinesa, acupuntura, medicina, enfermagem, fisioterapia, etc., tinham 3 anos comuns, das ciências biomédicas comuns, estavam 3 anos a estudar basicamente a mesma coisa, e depois cada um seguia, depois mais 2 ou 3 anos, consoante a licenciatura, na medicina era mais, para a sua área mais de especialidade, depois a medicina fazia a especialidade como é normal, enfim. Então era uma ideia interessante, porque quer dizer, a base era a mesma, e a base é sempre o corpo humano, a biologia humana. Isto não há muito que quer dizer, podemos ser todos especiais, mas isto também ainda somos todos humanos, não é? Portanto, isto era uma ideia muito interessante. Eu acho muito que esta ideia da triagem, do toque, ainda hoje, quando vinha para aqui, vinha a pensar nisto. A osteopatia como uma intervenção, sobretudo aquele paciente que é mais complexo, que não vai lá só com exercício físico ou com uma massagem aqui, etc. Então temos uma componente importante na triagem, porque sabemos comunicar ou porque conseguimos comunicar, temos tempo para comunicar, etc. E nós muitas vezes fazemos isso sem querer, mas depois, como o Dr. Jorge Esteves tem esta ideia de uma abordagem humanista, que eu acho que diz tudo, que é como é que nós colocamos o paciente ou o doente ou a pessoa em si no seu meio, e como é que vamos ajudar isto é que é a verdadeira aliança terapêutica, este duo, esta díade, como é que vamos ajudar o paciente ou a pessoa a voltar a ter a sua vida e a sua normalidade. E a sua normalidade não pode ser reduzida ao facto de ter um sacro contranotado à direita. Isto é que é absolutamente reducionista, e é no fundo, a crítica que se faz. É do diagnóstico, mas é também depois na terapêutica. Mais alguém tem mais alguma coisa a dizer? O Omid tem ali uma experiência em Portugal e uma experiência no Reino Unido, e eventualmente devemos de gravar aqui um podcast também e falarmos. Eu acho que tínhamos ideia de dois temas. Se isto, eventualmente o primeiro se esgotasse rapidamente, eu acho que já são 10 e quase. Portanto, não vamos ter tempo para um segundo tema, que é basicamente a identidade do profissional, a identidade do osteopata, que isto dá bem para mangas.
Portanto, o que eu sugiro é que não avancemos para um segundo tema, e este segundo tema que foi o mais votado, que seja o tema da próxima osteopatia às quintas. Toda a gente concorda? Bom, mas alguém tem alguma coisa a dizer? Há tanta gente aqui, ninguém tem nada. Sabe uma coisa que, já que vocês não falam, eu falo que eu também falo pelos cotovelos. Depois, quando quiserem, levantem a mão. Uma das coisas que eu acho importante, é uma das coisas que eu acho que é mesmo importante nós pensarmos, é uma coisa é sermos profissionais de saúde, primeiro contacto e esta responsabilidade clínica, absolutamente importante. Agora, continuamos a ser, esta é a ideia do osteopata, diferenciados de outros. Somos diferenciados da fisio, não somos os mesmos, ou da enfermagem da reabilitação. Temos uma outra, ou devíamos ter, ou supostamente teríamos, uma outra visão. Hoje em dia as coisas já estão a ficar muito, muito semelhantes. Hoje em dia já se fala, o enativismo e inferência ativa, por exemplo, falávamos há pouco, fala-se muito na fisioterapia. A saída do modelo biopsicossocial, fala-se muito na fisioterapia e noutras áreas similares. Portanto, as coisas estão-se a tornar cada vez mais próximas. Na academia, hoje em dia já se publica, quiropratas com físios, com ósteos, já fazem todos parte de grupos de investigação e publicam em conjunto. Novamente porque o corpo humano é um e pronto. Mas o que eu acho importante mesmo é, eu gosto muito de falar nisto nas aulas, é fazer um raciocínio, o que é que nos diferencia? Porque a verdade é importante o raciocínio clínico e o diagnóstico diferencial. Mas aquilo que nos diferencia é exatamente não olharmos para a doença, é não olharmos para a patologia, é não tratarmos um ombro congelado, é não tratarmos uma bursita, é não tratarmos uma longa porção do bicipito, uma tenossinovite, ou seja o que for. Porque aí, de facto, estamos reduzidos àquele diagnóstico. E depois ficamos limitados. O que é que eu vou fazer? Uma tenossinovite. Vou massajar para a direita, para a esquerda, o que é que eu vou... Mas é tentar construir um raciocínio, já depois das bandeiras todas terem descartadas e o diagnóstico também, é tentar ter um raciocínio que seja ele um pouco mais global, na sua intervenção. Isto é que eu acho que é o fator diferenciador, ou pode ser o fator diferenciador, de um trabalho mais localizado ou de um trabalho mais global ou holístico, se quisermos usar essa palavra. E eu acho que esta é que faz a grande diferença, ou que pode fazer a grande diferença, que é um ombro para alguns, só têm 15 minutos para tratar um paciente porque tem 20 à espera, ou tem aquele circuito todo de fisioterapia em ambiente hospitalar, por exemplo, ou na clínica. Só podem tratar o ombro, mas há outros que podem olhar para o ombro e ver o cotovelo, e ver a mão, e ver os hábitos de vida, e ver o desporto, e ver a ergonomia, e falar sobre a dor, e falar sobre as expectativas, e falar sobre os medos, e falar sobre a família, e falar sobre o dinheiro, e falar sobre isto, o dinheiro, whatever. Agora estou sobre o seu ambiente psicossocial, no fundo. E este é que é o papel diferenciador do profissional de saúde, que primeiro foi clínico e responsável e depois torna-se diferenciador neste aspecto, ou pode-se tornar. Acho que é importante pensar sobre isto, porque senão às tantas uma lesão musculoesquelética acaba por continuar a ser uma lesão musculoesquelética, seja em que mãos for. E não é esse o propósito da osteopatia, a meu ver. Concordam ou não? Vamos para a cama, é isso? É o que vocês estão a dizer. A Cristina já está bem. Eu queria dizer alguma coisa, mas eu não consegui encontrar aqui a mão para pôr no ar. Aqui no meu ecrã não aparece a mão. Não sei se estás-me a ouvir, Bruno. Estás? Ok, pronto. Então, agora verá-se o que é que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que, em relação há bocado à conversa que a Cristina apresentou, com que estou plenamente de acordo com ela, 100% de acordo, mas no meu caso às vezes acontece-me uma situação que para mim é uma dificuldade, e eu acho que deve ser uma dificuldade para todos nós. Aparece-me uma pessoa com um ombro, com uma dor de ombro, não teve um trauma, e eu tento sempre perceber, então, a nível dos tecidos, o que é que se passa. Tento sempre pedir à pessoa que vá ao seu médico de família e que peça um raio-x e uma ecografia aos tecidos moles para tentar perceber o que é que se passa, para eu poder elaborar o meu raciocínio. Epá, esbarro muitas vezes com a dificuldade em que a pessoa não consegue obter o exame com o médico, porque o médico ou passa só o raio-x e não passa a ecografia, ou passa a ecografia e não passa raio-x, ou não passa nada. E uma dificuldade que eu sinto é que nós devíamos ter autonomia para poder pedir esse exame.
É um exame inócuo. Lá está, eu podia ter um ecógrafo e não tenho. Mas devíamos de ter a capacidade de poder pedir esses exames, que são exames simples. Pronto, era só esta aqui a intervenção que eu queria ter. Obrigado, Eugénio. Jorge, levantaste a mão? Sim, foi o Jorge que levantou a mão, mas a Helena quer falar, foi. uma vez que estamos os dois juntos. Exato. Então, precisamente foste tu que falaste de uma coisa extremamente importante. Não nos podemos, temos que nos diferenciar. Realmente, todas estas terapias são transversais, todas elas têm como objetivo tratar o ser humano num todo. E nós não nos podemos esquecer que a osteopatia, tal como uma colega aí falou, médica, osteopata médica, que realmente nós temos uma coisa a nosso favor, que é temos tempo. E este tempo permite-nos dedicarmos ao nosso paciente, darmos voz ao nosso paciente, aí entra a aliança terapêutica. E eu estou muito motivada para isso, porque realmente as pessoas que fazem aliança terapêutica nota-se resultados muito mais positivos. E estou a falar da dor crónica. Os osteopatas têm que ir por aí, por esse caminho. Trabalhar a mente, o corpo e a mente e a sua adaptação ao meio. Isso faz-nos, o ser biológico tem essa adaptabilidade ao meio, o nicho ecológico, que já venha dos nossos fundadores, Stiles, Little John. Então não nos podemos esquecer nós não nos podemos esquecer do passado. Nós temos que viver no presente, temos que usar a mesma linguagem médica, porque senão não conseguimos realmente conviver com os médicos. Isso é verdade. Devíamos ter um tronco comum a todas as terapias para saber usar a mesma linguagem, mas não nos podemos esquecer que somos osteopatas, que realmente temos que ver o paciente no todo, perceber o que ele pensa. Falta aqui o elemento pensa, porque o modelo biopsicossocial, uma das críticas é isso, é o elemento existencial. E o elemento existencial é o nosso pensamento. Como é que o paciente pensa? E isso não nos podemos esquecer, isso é mesmo muito importante para nos diferenciar de todos os demais. É realmente conhecer o paciente na sua globalidade, o que ele é, porque ainda estou a fazer várias entrevistas e eles apontam mesmo isso. As dores crónicas, a fibromialgia, as técnicas duram uma semana, duas, passada e volta outra vez. E eu perguntei, então você teve tempo, que o seu osteopata teve possibilidade de conhecer, de questionar, e não chega só a saber como é que é o seu ambiente psicológico, não é isso. Às vezes é necessário, eu fico às vezes 2 horas com meus pacientes, não podemos, ou seja, e se for necessário 2 horas tem que se estar, mas temos que realmente conhecê-lo, conhecer bem, não é de ser psicólogo, aliás, devíamos ter, hoje em dia a saúde mental é uma grande aposta, aliás, deveríamos ter algum conhecimento mesmo na psicologia. Eu queria realmente deixar isto aos colegas para não nos esquecer esta coisa tão fantástica de ser osteopática, que é realmente dar tempo. Não podemos seguir o modelo biomédico. Eu vi aqui muitos colegas entusiasmados, concordo, realmente nós temos cuidados primários, temos que ter a linguagem, concordo com tudo isso, não nos podemos esquecer da nossa essência. Acho que todos que estamos aqui vamos lutar por isso. Vamos lutar porque somos genuinamente osteopatas, porque somos genuinamente cuidados centrados na pessoa e não no paciente, na pessoa. Ela é uma pessoa, tem uma estrutura, mas é um ser. Então vamos conhecê-lo, vamos dedicar o nosso tempo. E isso é extremamente importante, acredito. Então, nas doenças crónicas, a escuta ativa, isto tudo realmente faz diferencia-nos tanto dos fisioterapeutas, dos quiropratas. Não aplicamos só a técnica, vamos aplicar a técnica personalizada. Vamos ouvir o meu paciente, vamos dar este feedback, o tal sincronismo biocomportamental que o Dr. Jorge Esteves tanto fala, e eu concordo, é um dos elementos que nos diferencia dos outros. Pronto, não posso continuar a falar porque sou uma apaixonada deste assunto, então ficava muito entusiasmada aqui a noite toda, mas queria realmente deixar este meu testemunho, que é: não podemos deixar de ser osteopatas, de facto, está na alma, está no nosso coração, vamos lutar por isso. Não vamos querer ser médicos, não é esse o nosso objetivo, mas vamos querer conviver com eles, mas não aplicamos o modelo biomédico, porque não é essa a nossa essência. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Aparece na conversa da identidade do osteopata, que acho que podemos falar de coisas muito giras. Alexandra, tinhas levantado a mão. Ou Júlia, não sei se foi a Alexandra ou a Júlia primeiro. Júlia Henriques, não? Enganaste? Ok. Alexandra.
Olá, eu quero só debater aqui o último ponto, porque portanto, o tema de hoje é diagnóstico, raciocínio clínico, diagnóstico, não é? E, portanto, na maior parte das condições, nomeadamente condições crónicas, esse, esse, esse raciocínio clínico ou esse diagnóstico já foi feito. Ou pelo menos, se todas as etapas foram corretamente feitas, ao contrário do paciente que tu tivestes e que descrevestes, se todas as etapas foram feitas, todas as entidades que estejam a provocar essa dor crónica já foram, à partida, portanto, diagnosticadas. Portanto, é a partir desse ponto que sim, que claro que devemos então de ter todas estas abordagens centradas no paciente, escutar o paciente e concordo. Mas acho que o tema de hoje é, ok, portanto, a falta de que a osteopatia, pelo menos que foi o que a Cristina falou, de raciocínio clínico e diagnóstico. E, portanto, estamos a falar de pacientes que entram com uma condição em que podemos ser os primeiros profissionais de contacto, ou seja, que essa pessoa ainda não foi vista por outro profissional de saúde e que temos que ter as competências para perceber se este caso é para ser tratado por osteopatia ou se é para ser reencaminhado. Portanto, eu acho que esse penso eu, que é o tópico do tema de hoje. Só depois desta fase é que entram todos os outros processos é que podem entrar. Portanto, esta é a minha, acho que é o ponto em que estamos a debater, a debater hoje. Ou seja, só podemos, no fundo, ter tratamento centrado na pessoa e tudo mais, quando soubermos o que é que se passa em concreto, ou o que é que se passa com essa pessoa, ou que pelo menos todas as bandeiras vermelhas foram descartadas. Portanto, acho que estamos a falar nesse ponto até hoje, provavelmente noutras edições iremos falar quando passarmos desse ponto para a frente. Agora, vocês podes-me corrigir, e a Cristina também, se eu estiver errado nesta lógica. Agora, eu acho que falta muito esta primeira fase, pelo contacto e pelo aquilo infelizmente, continuo a perceber, transversalmente, falta muito isto, falta muito o diagnóstico, o raciocínio, sobretudo num país em que estamos, não só nós, mas noutros países em que somos profissionais de primeiro contacto, em que estamos a receber uma pessoa com uma queixa, em que temos que saber, ok, se essa queixa é para ser tratada por nós ou para ser reencaminhada. E só a partir daí é que tudo o resto pode vir. Ok, obrigado. Boa. Acho que concordamos em absoluto. Jorge Terroso, tinhas levantado a mão? Concordo com o professor Alexandre, mas eu acho que os cuidados centrados na pessoa começam logo quando a pessoa entra, não é? Ou seja, sabemos como nós, como cuidadores de cuidados primários, temos que ter competências para reencaminhar o paciente, mas só que acontece isso, de fato, se realmente eu conhecer a pessoa que está ao meu lado. Isto tem que ser feito logo quando ele entra, até por vários, o tom de voz, como é que ele está. Não chega só. Penso que logo desde o início tem que se fazer esse cuidado centrado na pessoa e não no paciente.
Se for um cuidado no paciente, é realmente isso, é ver que ele padece de algo e então vamos encaminhar. Mas muitas vezes não é suficiente. Não concordo que só depois, não tem que ser, do meu ponto de vista, deveria ser no início logo. Portanto, uma coisa não invalida a outra, não choca com a outra. Nós temos que ter competências para reencaminhar. Eu já reencaminhei até para a psicologia, porque isso acho que é importante. Mas é logo quando a pessoa entra, é conversar com a pessoa, é conhecê-la. E depois aí realmente fazer todo o historial. Mas temos que dedicar esse tempo ao nosso paciente. E isso é que nos faz diferenciar todas as outras terapias de saúde. E isso é que é a essência da osteopatia. Nós não nos podemos querer comparar aos outros. Porque nós devíamos ter, é orgulho ser osteopata. Para mim, foi por isso que eu deixei o ensino, que dei aulas de biologia, precisamente porque acredito na osteopatia, não é? Acredito que a osteopatia tem um papel fundamental e passa por isso. Passa porque eu ter tempo para me dedicar ao meu paciente. E a partir daí, realmente vou fazer portanto, fazer diagnósticos diferenciais baseados na evidência, sem dúvida, concordo com tudo. Só acho é que nós não temos que deixar de seguir o modelo biomédico, não faz cabimento, não faz mesmo. Não era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Omid, como é que estás? Força. Olá a todos, Olá. estou ótimo, tal como sempre. Na realidade, é só um pouco, quer dizer, eu cheguei bastante tarde, pelo qual peço imensas desculpas. Estive noutra formação, não podia estar mais presente mais cedo. É um pouco, agora que estou a apanhar um pouco essa discussão de longe, respondendo ou não a essa questão de estar associado a outros técnicos de saúde, diferenciarmos dos fisioterapeutas ou chiropractors ou seja o que é que for, ou dedicarmos esse tempo ao nosso paciente, absolutamente de acordo, mas também relembro-me às vezes, quando trabalhava, por exemplo, na NHS e etc., quando estás a trabalhar com outras equipas, imagina num contexto hospitalar que tens só 20, 30 minutos para ver o paciente, é um pouco tornar-se desafiante. Não tens 3 horas, não tens 2 horas para dedicar a isto, ou seja, tens 20, 30 minutos para seres o mais objetivo possível, dedicares o teu terapêutico às técnicas que aprendeste, ou seja, nem sempre, sem ser clínicas privadas, e mesmo assim, nem sempre temos esse tempo de 1 hora e meia a dedicarmos. Às tantas, tem que ser um bocado mais. Porque, do meu ponto de vista, a osteopatia é bastante até objetiva. Não é uma mistura, ou seja, tem muitas ferramentas, mas também é bastante, ao mesmo tempo, é bastante objetivo. Ou seja, pode ser um pouco desafiante não ter tanto tempo para poder dedicar. É só isto. Então, em resposta ao colega que está agora a falar, vou só dizer uma coisa. Eu penso que não concordo no sentido em que é mesmo o tempo que nos vai diferenciar de todos os outros terapeutas. E, portanto, estou-me a recordar de uma paciente minha que me disse que foi uma consulta com um médico particular e que ele tinha o consultório cheio e que o próprio médico teve 2 horas com ela. Ela era uma pessoa que tinha uma doença, uma dor crónica, tinha também depressão associada e a própria paciente disse: doutor, tenho o consultório cheio, então não se preocupe, agora estou consigo. Vamos tratar de si e os outros também vão ficar aqui. Então, temos que ser assim, temos que nos diferenciar, senão passamos a ser, então, isso aí, se vamos com o tempo controlado, não é, a osteopatia é uma ciência na arte, não é? Há aqui a arte também, não é? Não é? Aliás, quando tratamos pessoas, é impossível sermos 100% objetivos, não é? Acho que isso é difícil. Isto, no meu ponto de vista, faço clínica há 15 anos, tenho aqui o meu consultório no Porto, não consigo ser assim tão objetivo, não é? Não sei, é assim que eu trato os meus pacientes, eu não consigo, de facto,
Aliás, não uso relógio mesmo, pode ser um problema meu, mas eu não tenho-me dado bem em dedicar o máximo de tempo que eu posso ao meu paciente. Se não conseguir atender as pessoas todas, pronto, mas tento atender, às vezes saio do meu consultório às 9 da noite. Chego a casa cansada, é verdade, mas gosto de ouvir o meu paciente, gosto de o entender, gosto de saber, conhecê-lo um bocadinho melhor para depois saber, de fato, aquela pessoa, quem é que eu vou tratar. Portanto, é o meu ponto de vista, poderei estar errada, mas tenho-me dado bem com esta minha maneira de atuar. Eu não sei se posso. Força. Eu também não tenho aqui uma mãozinha para levantar, portanto eu peço desculpa, tenho que estar sempre a pôr o dedo no ar. Eu penso que na osteopatia há lugar para todos e há lugar para todas as abordagens. E aquilo que o professor Alexandre estava a dizer, eu concordo. Aquilo que interessa, talvez mais hoje, penso eu, o que me apercebi, que está a ser o mais discutido aqui, é mais a abordagem de termos de diagnóstico, de uma forma, se calhar, uma fase mais aguda ou numa fase mais inicial. Depois, seguramente, para pacientes, até pacientes que já venham com diagnóstico ou que já venham com necessidade de um outro tipo de acompanhamento. Leonor, acho que a sua ligação não está ótima. Agora deixamos de a ver e de ouvir. Eventualmente foi abaixo. Já está. Vai tendo cortes, eu peço desculpa. Mas aqui acho que eu penso que havia lugar para todos e nesta fase mais talvez aquilo que se estava aqui a discutir e essa é o meu entendimento também, mais humana e muito centrada sempre no paciente, é igualmente identificar aquilo que possa estar para além da osteopatia e não deixar passar um diagnóstico ou não deixar passar uma janela de oportunidade, como dizia a professora Cristina há bocado, que permita que outros profissionais de saúde possam intervir e eventualmente, e não eventualmente, mas na sua intervenção, melhorar e ajudar e contribuir para a melhoria do paciente. Portanto, eu acho que isto aqui vai dar a noção de há um conhecimento que é necessário ter, há uma necessidade de formação do profissional, uma formação na osteopatia, nas técnicas, obviamente, osteopáticas, mas também para lá da técnica mais purista osteopática, é ir à base da osteopatia, que é à saúde, à medicina, a tudo aquilo que diz respeito ao corpo humano e à própria necessidade de conhecimento de patologia, de algumas patologias que são as com as quais o osteopata vai contactar com muito mais facilidade. E saber identificar e saber referenciar e saber perceber o que é que se tem aqui nas mãos, podemos tratar e ajudar na mesma ao paciente de uma maneira, mas não deixar passar diagnósticos ou não é diagnósticos, não deixar passar oportunidades de referenciação. E pegando aqui na questão do que há bocado o Dr. Ângelo Ferrão dizia do ecógrafo, ajuda, é verdade que sim, ter um ecógrafo ajuda, mas não pode ser, ou não deverá ser a primeira opção só acho que antes do ecógrafo tem que estar a nossa mão e a nossa cabeça a pensar e a saber identificar o que é que nós temos à frente. Relativamente àquilo que há bocado... uma das intervenções que era em relação aos exames, é verdade, muitas vezes nós achamos que o doente precisa de fazer exames complementares de diagnóstico, mas depois quando se encaminha para os médicos ou porque não tem médico de família, ou porque não há uma consulta célere, enfim, bloqueia, ou até mesmo porque o médico
não concorda e não quer e não acha que tenha de passar. Portanto, há aqui um bloqueio. E aqui eu acho que talvez fosse importante, eu não sei até que ponto um osteopata pode ou não pode fazer o pedido dos exames. O problema é que não é comparticipado, não entra no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, é um obstáculo grande para um paciente fazer um raio-x que seja, a ter que pagar na íntegra. Mas eu não sei até que ponto não se pudesse trabalhar um bocadinho esta parte ou encontrar aqui soluções, porque a prescrição de exames pode e deve ser, em algumas situações, essencial, e não é só exames de imagem, às vezes até as análises, inclusive, não é? No fundo, pedir exames obriga a saber pedir exames e obriga a saber pedir porque é que eu estou a pedir o exame e saber justificar o pedido. E depois, não só justificar o pedido, como também, quando eu recebo os resultados, saber identificar ou saber interpretar o que vem de resultados. Portanto, há uma responsabilidade acrescida, não é só o pedir, como também o saber entender aquilo que se pediu. Até porque o pedir exames pode representar, e isto é preciso ter a noção, quando se pede exames está-se a dar solicitar o trabalho a um profissional específico, normalmente são médicos, imagiologistas ou patologistas clínicos que estão num laboratório, que vão avaliar uma parte das análises, não é só um aparelho que está a lançar análise e a fazer imagens. Portanto, há aqui também a noção de que há outros profissionais com quem se tem que contactar e estabelecer essa relação. Mas eu acho que é possível um osteopata poder pedir exames. A formação para isso, pois não sei até que ponto a licenciatura o permite ou confere essa capacidade, porque também é preciso saber porque é que se vai pedir e o que é que se vai pedir. Obrigada. Obrigado. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu confesso que eu sempre pedi exames, hein? Sempre, aliás, faz parte da minha prática clínica escrever cartas de referência, justificar bem, uma carta bem formulada com a justificação do que é que eu acho. Por exemplo, aquele caso que eu falei há pouco tempo da neurologia, que eu tive que fazer um relatório ao médico, e, enfim, com palavras médicas, tive que escrever hiperreflexia com clonos, não sustentado, blá, 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 coisas básicas, mas que depois apoia, justifica aquilo que eu peço. Normalmente quando encaminho para o médico não peço, olha, quero que faça isto, não, deixa a sua consideração, os achados são estes, a semiologia deu estes achados, enfim, deixa a sua, e depois normalmente meia palavra chega, não é? Para bom entendedor, meia palavra basta, portanto, quando se fala de sei lá, uma senhora com 50, estou a falar de uma paciente agora específica, uma paciente com 58 anos, poliartralgia bilateral, punhos, metacarpofalângigas, cervical, de ritmo inflamatório, bom entendedor, meia palavra basta para começarmos a pensar, por exemplo, na bilateralidade simétrica, toda a gente pensa na artrite reumatoide, por exemplo. Inacreditavelmente, quando escreve uma carta destas, às vezes leva-se depois um exame, depois o médico até faz, ou é pedido, mas depois às tantas, em vez de ver o HLA-DR4, vê o HLA-B27. Isso é uma coisa assim meio que se faz, pronto, depois não é bem isto que eu queria e tal, né? Mas a maior parte das vezes isto é bem aceito. E sempre pedi raio-x até hoje, em 15 anos de prática clínica, nunca nenhuma clínica me barrou um raio-x. Mas lá está, quando peço o raio-x, peço com o ângulo de whatever, o ângulo de anteversão do colo do fémur, ângulo de colo diafisário, uma coisa qualquer mais bem escrita. Mas eu acho que isto nós... Bruno, Sim. isso representa saber pedir o exame. Saber pedir o exame para a condição que se pretende, com a justificação normalmente que no fundo é necessário ter. E eu acho que o único obstáculo que eu vejo neste momento de alguns exames é mesmo o paciente muitas vezes ter que ser ele a pagar na íntegra o exame. E às vezes acho que não é, não sendo esse o obstáculo, eu acho que sabendo pedir e justificando, os exames são feitos, são pedidos. Podem e devem ser pedidos. Boa. Peço desculpa, não tenho para levantar a mão, mas... Vocês têm em baixo, na barra de baixo, onde diz chat, depois ao lado deve ter uma coisa que diz reagir. Tem um coraçãozinho, depois carregarem aí, tem... Eu também estou com o telemóvel. Ok. Então vá, força, Rui. Pronto, é assim. Sobre pedir exames imagiológicos,
não são assim tão fáceis quanto isso. Depende muito da zona, dos conhecimentos que tem a nível de contacto, porque na legalidade, tudo que seja imagens, exames meteorológicos, que sejam radioativos, ok? Que haja radiação, não podem ser prescritos a não ser pelo médico. Pelo menos foi essa a informação que a Unilabs me deu por que eles queriam fazer protocolo connosco. Pronto. Sobre isso, acho que foi essa a informação que eu tive. Falou-se aqui muito sobre a anamnese e diagnóstico. Eu estou plenamente de acordo. Só que há aqui um pormenor. Equipas, às vezes, multidisciplinares. Falamos muito sobre termos aqui anamnese, diagnóstico, muito bonito, mas muitas vezes nós não somos primários, às vezes somos secundários. Às vezes vêm dos médicos, onde não conseguem ter um achado clínico eficaz porque não houve uma boa anamnese nem um bom diagnóstico, e temos nós que fazer, certo? E há aquela situação de muitas vezes termos que fazer um diagnóstico, uma anamnese, um diagnóstico, o tratamento, está 2 horas com o paciente, tudo isto é tudo muito bonito, mas nós temos uma logística também. Ok? Todos nós trabalhamos, eu adoro aquilo que faço, sou apaixonado, eu também sou acupuntor e profissional de medicina tradicional chinesa, e eu adoro muito aquilo que faço. Mas todos nós temos que ganhar dinheiro também. Ok? E temos que ser eficazes e temos que ser pragmáticos naquilo que fazemos. Então acho que tudo que nós fazemos temos que fazer com qualidade, mas também temos que ver que temos outros pacientes e não podemos chegar a meio e dizer assim, não, olha, eu já não posso atender porque com este paciente tive que estar 2 horas e meia. Então temos que ser eficazes e termos, quando não temos então, a capacidade ou algo que não é para nós, então trabalharmos em equipa, tanto com parte médica como com colegas da acupuntura, da psicologia, por aí fora. É esta a minha opinião. Obrigado a todos. Obrigado, Rui. Mais alguém, pessoal? Quem é aqui? Wrap up? Bruno, Sim, posso fazer aqui um wrap-up só do meu lado? força. Já, obrigada a todos pela participação, que eu acho que é muito, muito giro, e também é giro ver caras novas portuguesas, não é? E na osteopatia. A única coisa que eu acho que podemos, a forma como podemos resumir tudo isto é: não há nada melhor neste mundo que ser osteopata, ter um conhecimento biomédico, de semiologia estrutural, anatómico, funcional, etc., de um lado, e ter um conhecimento profundo nessa área, e ao mesmo tempo ter um lado humano fantástico, que eu acho que os osteopatas normalmente têm, não é? E que realmente tomam o seu tempo com o paciente e tomam. Aliás, eu na minha clínica sou conhecida como a psicóloga, sou a psicóloga também, porque o pessoal vem ter comigo com os problemas lá da vida deles, e eu coordeno as coisas, eu tento coordenar os dois lados e dar o melhor que eu posso dar ao paciente, mas ao mesmo tempo sou extremamente segura, muito confiante no meu diagnóstico diferencial, muito mesmo. Quer dizer que não sou perfeita, mas tenho muita confiança nesse lado. E ao mesmo tempo tenho muita experiência clínica e portanto tenho um lado de pessoal e humano muito forte também. Eu acho que se conseguimos coordenar isso de uma forma muito eficiente e competente, podemos ir para todos os dias para a clínica muito felizes. E eu vou, sem dúvida. Portanto, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Portanto, é combinar os dois lados. Nem tem que ser 50% médico e 50% humano, não é nada disso. Cada paciente é um paciente, então nós adaptamos e temos essa experiência e damos o nosso melhor ao paciente. Mas, sem dúvida, para mim, um osteopata tem que saber a parte mais médica, tem que saber muito a parte médica, tem que saber fazer o diagnóstico diferencial de uma forma muito profunda e eficaz. E é a única forma que temos de sermos seguros
e darmos ao paciente a confiança e criarmos também o nosso perfil perante o paciente em geral, não é? É isso. Obrigada por estarem presentes e por nos ouvirmos aos outros e as opiniões diferentes que são super interessantes. Pronto, mas já são 3 da manhã aqui onde eu estou. Eu acho que a forma a solução era o quê? Só para wrap up, eu acho que a solução era. Eu acho que esta licenciatura em osteopatia devia ser de 5 anos, eu sempre fui defensor disso, 4 anos passam a correr, e ser 2 anos primeiro só de hardcore physiology, semiology, pathology e patologia, etc. E depois, acho que, o que é que achas, em termos de tu que já tens uma experiência também de docência, o que é que achas, qual seria a tua solução, ou potenciais soluções? Sem dúvida, fazer os primeiros 2 anos com muita anatomia, aquela parte mesmo básica da semiologia, patologia, fisiologia também, tudo isso. Portanto, toda essa parte mais básica da medicina e depois introduzir a parte toda mais osteopática, obviamente, raciocínio mais osteopático, em que, inclusive, é uma coisa que eu gostaria de começar a ver, isto também é um bocado, esticar um bocado a corda, mas começar a ver um bocadinho também da medicina funcional, também integrada um bocado um bocadinho tocar ali o assunto da parte da suplementação, etc., nos cursos de osteopatia, que eu acho que é fantástico. Eu hoje em dia também já fiz um curso sobre isso, portanto já introduzo um bocadinho essa área. Eu acho que é super interessante fazer, por exemplo, uma dieta anti-inflamatória num paciente que apresenta um quadro geral de inflamação. Ai, dói aqui, dói ali, não sei o que, dói aqui, e há uma inflamação dos tecidos. Quando eu toco no tecido do paciente, nota-se que há uma inflamação em geral, portanto há muita sensibilidade. E nesse caso, em vários pacientes já sugeri uma dieta anti-inflamatória e, my God, para mim está a ser mind-blowing. Estou a adorar introduzir este lado também na minha prática clínica. E, portanto, eu acho que isto são coisinhas que se podem introduzir no curso da osteopatia e formar realmente o osteopata como uma coisa, como um terapeuta bastante mais abrangente, digamos assim. Não é necessariamente especializado só numa coisa, mas que sabe um bocadinho de tudo e que pode ali introduzir várias ferramentas na sua prática. É as ferramentas que são importantes, mas tem que haver uma base de conhecimento fantástica. Fantástica. Essa é a base de tudo. Boa, concordo em absoluto. Da minha parte. Sleep well. Olha, obrigado pela 3 da manhã, vai, força. Tens de levantar daqui a... Vais dormir ainda alguma coisa? Então vá. Sim. Um bom descanso, obrigado por estás aí presente. Obrigado, beijinho. Obrigada a todos. Carlos Raposo, força. Olá, boa noite a todos. Eu queria dar os parabéns à iniciativa e a todos por estarem aqui também, a participação que tiveram. Foi muito interessante. E falando aqui só, não propriamente em relação ao tema, mas gostaria de vos dizer que vai haver um congresso no próximo mês de Medicina Integrativa Funcional, dedicado à Oncologia, no Porto. E pronto, espreitem e podem assistir presencialmente ou online. E quem está interessado na área poderá participar. Era só isso. Consegues pôr o link aí no chat? Era isso que estava aqui a tentar fazer também em paralelo. Ou lá no grupo? Ou lá no grupo? Sim. Eu ponho. Exato, está bem. Boa, obrigado. Ficaste sem voz. Está sem som, professor Bruno. Ok. Não, estava a dizer, acho que são 2 horas, acho que está bom. Não sei que alguém tenha mais alguma coisa para dizer. Estava a dizer que a Júlia estava com o thumbs up, parecia uma mão, mas era um thumbs up. Boa. Se não houver mais questões, ficamos por aqui. Olha, gostei muito obrigado. Tiveram aqui 30 pessoas, 31 pessoas, salvo erro. Uau,
superou as expectativas, não tinha muitas, mas olha, foi bom, acho que foi uma boa ideia. Vamos tentar então todos os meses fazer isto. Então fica o segundo tema, a identidade do osteopata, é no fundo uma continuidade deste também. Pronto, resta-me despedir. Um abraço, obrigado, boa noite, bom descanso. Obrigado, Bruno. Obrigada. Tudo bom. Boa noite, Ah, obrigado. Boa noite. Obrigado, Obrigado, Bruno, a todos.